Vamos partir para nossa análise porque tem muita coisa para comentar. A primeira coisa que eu quero fazer é analisar o John. No início, muitas pessoas o rotulavam como sociopata, mas eu particularmente fui analisar e eu vejo nitidamente um psicopata. As características de psicopatia no Christopher são gritantes. Esse ego narcisista que ele tem, a gente vê em várias declarações de várias testemunhas. O psicopata, ele tem essa tendência a acreditar que ele realmente é melhor que todo mundo, que ele sabe mais que todo mundo, que a existência dele importa, enquanto a das outras pessoas não importam. Os psicopatas, eles simulam o envolvimento com as vítimas. Então eles ganham a confiança delas apenas para conseguir os seus objetivos, que era o que ele fazia com as suas vítimas em potenciais, os pacientes que vinham conhecê-lo para marcar uma possível cirurgia. Uma outra característica muito marcante aqui é a ausência de empatia. Ele nunca demonstrou empatia por nenhum dos pacientes dele, ele nunca se desculpou e ele nunca assumiu a responsabilidade por nenhum dos seus atos. Ele desprezava as relações humanas. Essa incapacidade de sentir emoções no Christopher fez com que ele aprendesse a desenvolver habilidades de mentir, manipular e dissimular o tempo todo sem atrair a desconfiança das outras pessoas. Christopher demonstrou totalmente ser incapaz de ser leal a qualquer pessoa, inclusive ao amigo dele, o Jerry Summers. A única lealdade que ele tinha era consigo mesmo. E eu afirmo com toda certeza que por dentro do Christopher Dust só há maldade pura. Se esse homem não fosse detido, ele iria fazer mais vítimas do que a gente conseguiria contar. E o que eu acho que pode ter ativado o gatilho para ele começar todo esse massacre foi um fato muito importante que eu encontrei na minha pesquisa. E vocês não vão acreditar nessa passagem da vida dele, de como ela expressa, de onde vem toda a força para ele fazer tudo o que ele fez, sem dó, piedade, pena ou misericórdia. Antes de se tornar médico, ele perseguiu de uma forma obstinada o sonho de ser jogador de futebol americano. E no começo ele teve muita dificuldade, mas ele se esforçou tanto, ele treinou tanto, que ele começou a demonstrar resultados no campo. E um ex-colega dele que foi entrevistado afirmou que a meta do Christopher era fazer tudo o que fosse necessário para conseguir realizar o seu sonho de se tornar um jogador profissional. Ele ganhou o peso que era necessário, conseguiu a bolsa e estava tudo indo bem. Até que ele se transferiu de uma faculdade para outra para se tornar um jogador de primeira divisão. Porém, ele não conseguiu se destacar nessa universidade. E com saudades de casa, ele decidiu que ele continuaria lutando pelo seu sonho perto da sua família. Então ele transferiu seu curso para Memphis. Só que quando ele chegou lá, a universidade soltou uma bomba. Devido às suas múltiplas transferências, ele havia perdido sua elegibilidade para jogar futebol. E ele ficou arrasado. O amigo dele descreveu a reação dele como uma reação devastadora. E então ele decidiu que iria ser médico. O que eu consigo ver aqui é que o sonho do Christopher foi destruído. Então ele viu na medicina a oportunidade de destruir a vida das outras pessoas como resposta ao que havia lhe acontecido. Eu fui estudar bem e aí eu entendi as dificuldades que a promotora relatou na construção do caso. Não havia como provar que ele tentou matar os pacientes. Tudo o que aconteceu foi considerado um erro médico. Ele não pegou uma faca e esfaqueou um paciente ou então cortou o ar propositalmente. Todas as ações que ele fez, todas as artérias que ele cortou, tudo que ele manipulou dentro do corpo de suas vítimas, foi muito bem pensado para que saísse, embora como uma espécie de negligência gritante para quem é da área, mas que ficasse determinado como consequência de um erro médico ou então de um incidente trágico, de uma desventura, como um dos casos foi relatado. O legista, uma das primeiras vítimas dele, considerou que na verdade foi uma desventura terapêutica o que aconteceu, a consequência da cirurgia mal realizada. Na verdade, a vingança dele era contra as outras pessoas. A gente vê a raiva dele, inclusive a forma como ele acabou com o Jerry, o seu melhor amigo. Lembrando que o Jerry era jogador, eles jogaram juntos, inclusive. Teve pacientes depois do Jerry que não ficaram com uma situação tão ruim quanto a do Jerry, mas a do Jerry, ele propositalmente, ele prejudicou em tudo que ele poderia. Ele deixou o Jerry
preso dentro do seu próprio corpo. Ele instaurou no Jerry uma condição que o deixou incapaz, impotente e dependente 24 horas por dia, 7 dias por semana. As outras 2 vítimas fatais, eu acredito que por alguma questão ele deve ter desprezado essas mulheres a tal ponto na questão de cirurgia que ele decidiu que não valia nem a pena castigá-las com alguma tortura, mas sim que o melhor seria eliminá-las, e isso fez com que elas perdessem a vida. De todos os casos que eu já trouxe aqui no canal, eu considero a do Christopher o pior pela meticulosidade que ele teve, pela maneira em que ele conseguiu pular de hospital para hospital, fazendo vítimas, não se importando com ninguém e conseguindo novas oportunidades sem ter muitos problemas e impedimentos. E eu acho que uma lição que a gente pode tirar de tudo isso é a questão do sistema. O sistema médico falhou, os hospitais falharam, as instituições elas não fizeram nenhuma diligência até que fosse tarde demais, e as pessoas que poderiam ter falado alguma coisa não fizeram. Se não é a insistência muito árdua do Dr. Robert e do Dr. Randall, a gente não sabe se esse homem teria sido sequer investigado corretamente. Talvez ele poderia estar operando até hoje. Isso é uma prova de que o sistema não é seguro. Hoje em dia, as pessoas elas confiam demais na palavra do juiz, na palavra do médico, do advogado. Elas colocam a confiança extrema numa pessoa que está dizendo que vai te dar resultados. E eu não quero dizer que a pessoa que está te prometendo resultados, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa malvada, uma psicopata. Não é isso. Mas eu quero te dizer que os seus olhos precisam estar abertos para que a sua confiança não seja exagerada e sem limites, porque até mesmo para confiança a gente precisa sim ter desconfiômetros, a gente precisa estabelecer uma métrica. Não existe confiança cega, existe prudência. E a nossa dificuldade de muitas vezes não acreditar que as pessoas não podem ser aquilo que elas estão aparentando faz com que a gente fique cego e se entregue na primeira opção que vários e vários especialistas surjam por aí, alegando soluções, alegando construções. As pessoas tendem a confiar demais em coisas que sempre estão dando certo, em coisas que muita gente diz que é confiável, mas na verdade a gente precisa ter um pé atrás com tudo. Mesmo com aquilo que é seguro, mesmo com aquilo que todo mundo elogia, nós sempre precisamos estar andando em passos calmos, porque muitas vezes o que deu certo para um pode não dar certo com a gente. Isso não é esperar o mal, mas isso é ser prudente, porque na prudência você consegue observar as coisas que estão vindo de longe devagarzinho e que estão fora dos trilhos. Então hoje às vezes aparece um cientista e fala: gente, eu descobri isso, e meio mundo cai ao chão. E às vezes um outro médico: gente, aconteceu isso, e meio mundo cai ao chão. E aí um filósofo aparece dizendo uma coisa e um monte de gente acredita. E um político tal promete uma coisa e todo mundo acredita. E um monte de gente diz um monte de coisa e muita gente acredita. E a gente vê um mundo confuso, onde pessoas alardam um lado, a outras pessoas lutam por um outro. E a gente vê que há muitas informações que se desencontram, e muitas vezes o que ninguém está imaginando, mas são que esses cientistas, esses médicos, esses profissionais, esses psicólogos, eles estão na verdade sendo usados por pessoas mais poderosas para vender interesses, para apresentar interesses que não vão beneficiar o povo, as pessoas, mas vão beneficiar grandes corporações. E isso é real. Não são teorias da conspiração, mas a gente já vê isso na prática através da indústria farmacêutica. Nós já vemos isso em hospitais. Eu não vou relatar aqui o que eu pessoalmente conheço, o que eu sei das histórias que eu já ouvi, mas eu vou te dizer que, infelizmente, se você não tiver cuidado com o que você vai fazer, com as pessoas que você vai colocar na sua vida, com os profissionais que você vai depender, você vai ser enganado, e muitas vezes esse engano vai te colocar numa situação tão desesperadora quanto essas 33 vítimas estiveram, porque isso acontece diariamente. E muitas vezes as notícias ruins não chegam até nós porque elas são abafadas por pessoas de interesse.
Eu não estou dizendo aqui que você tem que, ai meu Deus, eu não confio mais no hospital, não quero que médico chegue perto de mim. Não é isso. Eu não estou dizendo que os médicos são ruins, que os profissionais de psicologia são ruins, até porque eu sou um psicanalista, faço parte da área de saúde mental, mas eu estou dizendo que você precisa ter cautela com os profissionais, você precisa ter cautela com o que eles estão ensinando, com o que eles estão dizendo, porque muitas informações podem não ser verdadeiras, porque muitas pessoas que aparentam ser boas podem ser malignas e você só vai perceber isso quando a tragédia chegar na sua porta. Por isso, cuidado é importante. Por isso, se alguém te recomendou alguém, você pode ir sim atrás, mas faça sua própria pesquisa, procure saber, procure ver, procure enxergar além daquilo que todo mundo já viu, já ouviu, já escutou, porque você pode ver uma coisa que ninguém viu, você pode descobrir uma coisa que ninguém ficou sabendo e essa informação vai fazer toda a diferença e pode salvar a sua vida. Eu trouxe umas estatísticas muito interessantes para mostrar para vocês. Olha só, uma pesquisa feita em 2007 relatou que a cada minuto, ao menos 2 pacientes morrem em decorrência de alguma falha nos hospitais públicos ou privados no Brasil. É a segunda causa de morte no país, perdendo apenas para doenças de coração. Em 2016, um levantamento feito pela UFMG relatou que mais de 300 mil pacientes morreram por causa de erros médicos, negligência ou de algum incidente em hospital. De acordo com o estudo, as falhas em hospitais mataram por dia mais do que câncer, violência e acidentes de trânsito. Ainda de acordo com os pesquisadores, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. Nos Estados Unidos, os números são mais assustadores ainda. Sugere-se que o erro médico seja a terceira causa mais comum de morte nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde divulgou que mais de 138 milhões de pessoas são afetadas anualmente por erros médicos e 2,6 milhões morrem por esta causa. Muitas unidades médicas ocultam os erros cometidos, o que impede que ações sejam tomadas. Isso é real, isso está acontecendo. Então a gente precisa tomar cuidado e que você pegue essa situação e não aplique apenas para a medicina, mas para tudo na sua vida, porque a gente não conhece as pessoas e até a gente conhecê-las verdadeiramente isso demora, por isso que a cautela, o cuidado, eles vão construir uma ponte segura, saudável, que vão fazer com que você caminhe sem ter grandes surpresas no caminho. E quando essas surpresas surgirem, você não será afetado negativamente, você apenas tomará um breve susto. Eu espero que seus olhos permaneçam abertos para tudo, para todos e para qualquer situação que surgir e que aparecer na sua vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Na semana que vem nós vamos ter um capítulo bombástico, vocês nem imaginam a trama que eu vou trazer aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder todos os comentários. Aproveita agora e já me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu também quero te apresentar o meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, plataformas digitais e no meu site também, Kindle, Amazon. É sobre um rapaz chamado Jack Wilber que descobre estar preso numa terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa descobrir aonde o perigoso serial killer está se escondendo dentro da sua própria casa. Essa história traz reviravoltas surpreendentes e vai abordar muito um conceito psicoterapêutico sobre heranças, hereditariedade e ancestralidade. E eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas vão ser respondidas neste material. O livro é escrito em formato roteiro, ele tem uma abordagem incrível, principalmente para quem tem dificuldade com leitura. Tem uma trilha sonora disponível em todas as plataformas para acompanhamento das cenas. Se você adquirir o livro pelo meu site, você ganha um quebra-cabeça de marcadores e também um pôster oficial. Aproveite e conheça os outros episódios da série Na Mira de Casos Criminais. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, você sabe onde me encontrar e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até a próxima, pessoal!